Caríssima irmã, irmão, paz e bem. Hoje é sexta-feira, 3 de julho. Já estamos no meio do ano, terceiro dia deste mês. Hoje é dia de São Tomé, o apóstolo do século I da nossa era cristã. Hoje é dia do juiz de paz, dia nacional do combate à discriminação racial, dia do algodão, dia do Tratado de Cooperação Amazônica e dia da criação do Ministério da Justiça, na data de hoje, em 1822. E também a aprovação da Lei Afonso Arinos, que condena a discriminação de raça, cor e religião. Hoje, como já falei, a gente lembra São Tomé, este grande santo que, por várias situações, vai tirar dos lábios de Jesus palavras, ensinamentos, doutrinas importantíssimas para a nossa vida de fé. Vamos, portanto, no dia de hoje, de São Tomé, nos preparar para escutar o Evangelho. De já eu peço que você, como evangelizador, como batizado, missionário e missionária, divulgue este áudio, deixe o seu like aí, faça o seu comentário, divulgue o nosso canal para que outras pessoas possam também participar deste momento de partilha da palavra de Deus. É do Evangelho de São João que nós vamos ler, capítulo 20, os versículos do 24 ao 29, que diz: Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, dizendo: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É sempre bom quando nós temos um santo discípulo, um apóstolo, um dos santos da Bíblia, que faz com que nós recordemos mais ainda a palavra de Deus e desta forma fortaleçamos mais ainda a nossa fé. Tomé, um dos apóstolos, também era chamado Dídimo, que significa gêmeo. Ele não estava com os outros discípulos quando Jesus ressuscitado apareceu, naquele mesmo lugar em que garantia que não os deixaria órfão, que voltaria, como a gente pode constatar em João 14, 18, que voltaria para dar-lhes a sua paz, versículo 27 do capítulo 14 de João, e sua alegria, também em João capítulo 16, os versículos 20 e 22, no lugar em que eles se reuniam sempre, que Jesus sempre que tinha a oportunidade estava por ali, se reunia para celebrar certamente a ceia com os discípulos. Em um daqueles momentos ele disse que não os deixaria órfãos, né, que voltaria para desejar-lhes a paz, a alegria. Mas certamente Tomé, como muitos de nós, esqueceu-se destes ensinamentos de Jesus. Diante do episódio emocionalmente ou afetivamente tão forte da cruz, da condenação, ele vê, assim como os outros, o seu mestre ser julgado, ridicularizado, condenado, falou mais alto e algumas coisas passaram pela sua mente naquele instante. Por isso Tomé não estava com eles e, por não estar com eles, sucumbe à tentação de não acreditar no testemunho dos irmãos. Quer ver Jesus, ele mesmo com seus olhos, tocar com suas próprias mãos. E ele terá essa oportunidade, não porém sem a participação da comunidade e na comunidade. Daí a importância da vida de comunidade. Por quê? A fé é pessoal, mas não individual.
A fé é sempre pessoal e comunitária. Por isso Jesus censura Tomé, não por não ter acreditado no testemunho dos outros apenas, mas porque não acreditando no testemunho dos outros, vai contra aquilo que é um dos pressupostos da comunidade cristã, a valorização do outro, o respeito com o outro, e o outro enquanto pessoa e como pessoa formando a comunidade. Por isso Jesus vai questionar Tomé por esta atitude e elogiar aqueles que, ao longo da vida, vão acreditar sem terem visto. Nós vemos agora, diante dessa situação de pandemia, o esmorecimento da fé de tantas pessoas que às vezes querem fazer de suas casas ou valorizar apenas a igreja doméstica, que é importantíssima a valorização da igreja doméstica, mas sem a igreja comunitária, a igreja doméstica não tem um sentido, é até quase impossível de perseverar, de ser perseverante na igreja doméstica, porque a nossa fé ela é alimentada pela presença de Cristo na vivência, no testemunho eclesial, comunitário, né, no sentido de vida de comunidade. Mas voltando ao Evangelho, Jesus elogia aqueles, portanto também nós fazemos parte daqueles que vamos crer sem terem visto. A insistência que o Evangelho vai colocar de Tomé em ver, tocar e colocar os dedos nas chagas tem uma função pedagógica para nós, para nos mostrar a identidade entre o ressuscitado e o crucificado. O ressuscitado não é um outro, o ressuscitado é o mesmo crucificado. A ressurreição tem como ponto de partida o morto na cruz, e não qualquer cuja vida não desembocou na cruz. O ressuscitado é como que o fruto da semente que, caindo na terra, morreu. Sem a cruz, não há ressurreição. Sem ressurreição, a cruz seria o mais trágico fracasso. Por isso, às vezes, a gente lê esse evangelho e passa despercebido, desapercebido, o enfoque que Tomé coloca em ver, em tocar, em colocar a sua mão no lado, em sentir as feridas. Não é apenas uma questão de falta de fé de Tomé, mas é uma oportunidade que o Evangelho nos dá e o próprio Cristo nos dá para que, pelo testemunho de Tomé ou pela atitude de Tomé, nós possamos ter mais convicção quando da profissão da nossa fé. Além de dúvidas sobre a ressurreição, Tomé exclui o valor do testemunho. A evangelização cristã, que se apoia sobre o testemunho, experimenta o seu segundo fracasso. O primeiro foi o de Maria Madalena, naquele episódio de Lucas 24:11. Os apóstolos acharam que eram tolice o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas, não levaram em conta o primeiro fracasso. O segundo é esse dos apóstolos em relação a Tomé, que não crê na palavra dos irmãos. A questão é séria, pois não aceitar o testemunho dos outros destrói toda a relação e toda a possibilidade de transmissão de conhecimento. Sem confiança razoável na palavra do outro, adeus humanidade, adeus comunidade, né? Porque o crer na palavra do outro, valorizar a palavra do outro, é um princípio, um dos princípios essenciais para a nossa comunhão, a nossa comunitariedade. Por outro lado, para nós foi um bem essa ausência de Tomé. Por quê? A sua ausência dá-nos a possibilidade de compreender melhor a natureza da fé. Os primeiros discípulos tiveram a graça de ver Jesus em sua condição histórica e em sua condição gloriosa, ressuscitado. Essa graça é única, irrepetível, transmissível sobre alguns aspectos, intransferível sobre outros. Mas a fé não está presa nem àquela experiência dos discípulos. Os que pregaram Jesus na cruz também o viram e tocaram, mas não creram. Portanto, nem a experiência dos discípulos, nem a nossa situação atual. A fé consiste em ver o invisível, em tocar o inatingível, em compreender o incompreensível. Pelo dom do Espírito é que nós fazemos isto com Jesus. Tocamos, olhamos, sentimos. O olhar ou o olho do Espírito é que permite ler como sinal da glória aquilo que os olhos da carne veem, como objetos e fatos da história. A fé é um ver e um tocar interior.
sobre este aspecto que é a essência da fé. Nós e os discípulos históricos de Jesus estamos no terreno comum. Eles viram e tocaram, não só com os olhos da fé, com as mãos humanas. Nós vemos e tocamos o Senhor com os olhos da nossa fé. E assim nos tornamos também responsáveis por anunciar aquilo que vimos, sentimos e tocamos. E nós fazemos isto com muita alegria. Que você manifeste a sua alegria por conhecer Jesus, por sentir a presença dele na sua vida. Que nós sintamos, acolhamos o testemunho de Tomé, mesmo este que a priori parece negativo, de duvidar, mas que a sua dúvida serve para sustentar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. E assim em tudo, rendamos graças a Deus. E rendendo graça a Deus, lembre de valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Elas não serão super pessoas, vão ser frágeis, serão frágeis, limitadas, vão cometer erros, mas nunca vão deixar de ser amadas por Deus e nem ser menos filhos de Deus ou filhas de Deus por isso. Por isso também você ame, acolha, perdoe, ajude. Às vezes é preciso falar mais alto, às vezes é preciso falar com rispidez, mas nunca sem perder o amor e a ternura que faz com que nós sempre apostemos no outro e valorizemos aquilo que diz e aquilo que pode e certamente fará. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que São Tomé sempre motive a sua vida de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.